Boa noite a todos. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui junto com a gente na live. E, bem, aqui no Palco Green Deal, né, nós vamos abordar um tema discutir um pouco sobre cidades e comunidades sustentáveis, né? Dentro desse tema, nós vamos falar sobre tecnologias sustentáveis para a inclusão de proteína e sabor nas refeições da população de baixa renda na Amazônia. O microfone. Bom, o nosso intuito, né, ao falar dessas tecnologias, é divulgar, né, difundir e ampliar essa divulgação acerca dessas tecnologias que são aplicadas no beneficiamento do pescado, né, a proteína que nós vamos falar aqui hoje é sobre a proteína do pescado. Bem, então, nós vamos começar nos apresentando. Eu sou Thalisa Martins, engenheira de pesca do Instituto Transire. Eu sou doutora em agricultura e aqui no Instituto nós desenvolvemos algumas pesquisas no cultivo de organismos aquáticos e também na área de beneficiamento do pescado. Boa noite, meu nome é Viviane e sou engenheira de alimentos do Instituto Transire de Tecnologia e Biotecnologia do Amazonas, onde eu desenvolvo produtos e testes do beneficiamento de pescado na região. E o objetivo da nossa palestra é apresentar tecnologias sustentáveis, isto é, oferecer beneficiamento à sociedade, benefícios à sociedade e ao meio ambiente, diversificando e inserindo novas espécies de pescado na alimentação da população de baixa renda. Também iremos apresentar formas de beneficiamento e consumo, oferecendo uma possibilidade de fonte de renda para a população amazônica. Bem, como a Viviane falou um pouco da Amazônia, é importante que nós saibamos a importância da Amazônia e sua dimensão, né? Bom, a Amazônia é conhecida, né, mundialmente como o maior bioma brasileiro. Ela está localizada na região norte do Brasil e ela corresponde a cerca de 49% do território nacional. E outros países também fazem parte do bioma amazônico, né? Outros 8 países. Dentre esses outros países, nós temos a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Bom, na Amazônia, né, nós possuímos a floresta amazônica, e ela é conhecida mundialmente como a maior reserva em termos de biodiversidade do planeta. E nós possuímos também a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Com cerca de uma extensão de 6 milhões de quilômetros quadrados, né? E em virtude disso, né, o principal rio da bacia amazônica é o Rio Amazonas, e a título de curiosidade, ele chega a despejar no mar cerca de 175 milhões de litros de água por segundo, né? E é também na bacia amazônica que nós possuímos uma alta diversidade de espécies de peixe.
Bom, falando um pouco mais sobre essas espécies de peixe, já foram catalogadas cerca de 3.000 espécies de peixes, né? Só que o que a gente encontra disponível no mercado, né? Disponível na prateleira do consumidor, a quantidade de espécies ela se reduz a entre 10 e 20 pescados. E esses peixes, né, eles são oriundos do extrativismo, ou seja, da pesca, né, ou de espécies que vêm oriundas de sistemas intensivos de cultivo, ou pisciculturas. Bem, aí surge uma pergunta, né? Se nós temos uma diversidade tão grande de espécies, né, de cerca de 3.000 espécies, por que no mercado só chega para o consumidor um número muito reduzido dessas espécies, né? Isso se deve principalmente a algumas questões culturais, né? Por exemplo, peixe reimoso, né? Aqui na região, nós conhecemos muito esse termo. E, na verdade, isso se deve a peixes que possuem um alto teor de gordura e que provocam inflamações. E outra crendice, que é muito comum na região, principalmente para a população de baixa renda, é que o consumo de certas espécies de pescado, por exemplo, peixes de couro, peixes lisos, né, os bagres, né? Algumas pessoas acreditam que se ingerirem esse tipo de pescado, elas podem adquirir algumas doenças. E, na verdade, isso é um mito. Deixa eu só ajustar meu microfone aqui só um minutinho. Os hábitos de consumo do pescado, eles variam de acordo com os grupos de consumidores, de acordo com a preferência, com os hábitos alimentares. E para a gente colocar um produto no mercado, a gente tem que conhecer e entender o consumidor, as suas preferências, o seu consumo. Foi feita uma pesquisa em relação a qual tipo de peixe que a população amazonense, da capital, Manaus, consome. 61,8% da população consome tambaqui, que foi o recorde de todos os peixes, foi o tambaqui. Depois foi o jaraqui, com 12,8%. E, por último, 2,2% da população consome outros tipos de peixe, muito baixo, né? Uma porcentagem muito baixa. E 3% não come peixe, não gosta de comer peixe. Só daí a gente tira que a população amazonense ou não tem muita informação ou não chega, né, a população de baixa renda, os tipos de peixe que nós temos na região, quantidade de peixes que temos na região. Aqui nós temos a realidade e uma expectativa. Nós, na população amazonense, nós temos consumimos três tipos de formas de pescado. Frito, o assado e o cozido. Nós procuramos aqui na nossa palestra salientar que existem outras formas de consumir essas espécies de pescado de baixo valor comercial, como sanduíche de peixe, como pastel de peixe, almôndega, linguiça. Existem outras formas que a gente pode encontrar no mercado essas espécies de peixe. Aqui a gente vai levantar algumas problemáticas. Entre elas tem o peixe e
a fartura de peixes de alto valor comercial, de baixo valor comercial e o baixo consumo dessas espécies. Temos também a oferta e o consumo. Quanto maior o consumo, maior será a oferta. Também temos formas de consumo. As formas de consumo, como eu havia falado, são 3 formas de consumo que existem atualmente, que é ele frito, cozido e assado. Há também uma rejeição em relação às espécies de peixe, em relação às características organolépticas desse pescado. O que seria isso? Um sabor e odor característico, que, por exemplo, posso dar o exemplo do peixe cubio. O peixe cubio, ele tem um sabor e um odor característico dele, bem acentuado, onde algumas pessoas têm uma rejeição em relação ao consumo desse peixe. Nós fizemos alguns testes aqui, algumas análises em relação a esse pescado. Por ele ter uma alimentação rica em algas, ele tem um sabor meio de plantas. Então, nós fizemos um teste para remover esse sabor. Após várias análises, conseguimos diminuir esse odor, esse sabor característico desse pescado. Bom, aqui a gente vai falar um pouco por que é importante consumir o pescado, né? Nós já sabemos que o consumo de pescado, ele reduz algumas doenças, né? Ele é uma proteína de alto valor biológico, né? Uma proteína completa, apresenta alguns aminoácidos essenciais, que são aqueles que nós não produzimos no organismo. Além também de possuir algumas vitaminas, né? Como está ilustrado na figura. É uma proteína de fácil digestão, tem uma alta absorção gastrointestinal e além, né, da presença de vitaminas, nós também vamos falar um pouco do consumo de pescado processado. Como a Thalísia falou sobre o peixe in natura, eu vou falar agora dos benefícios do consumo do pescado processado. Além de incorporar alternativas tecnológicas no beneficiamento, ele também vai agregar valor nutricional e comercial. Também podemos utilizar os insumos da nossa região, os insumos e especiarias, como, por exemplo, o tucupi, o jambu, que eles vão agregar um valor nutricional a esses produtos. Também, além de ter um fácil preparo, que pode gerar uma comodidade, né, para as pessoas, para os consumidores, e além de possibilitar uma fonte de renda para a região, para a população amazônica. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o fluxograma do processo de beneficiamento do pescado, desde o extrativismo até o beneficiamento. No extrativismo, a gente pode ter a pesca de 2 formas, a pesca artesanal e a pesca industrial. A pesca artesanal, ela ocorre em embarcações de pequeno porte, de menos de 8 metros, e elas não possuem ambiente de conservação para esses pescados. Já a pesca industrial, ela ocorre em embarcações acima de 8 metros, e elas são obrigadas a ter, devido às legislações, né, são obrigadas a ter um ambiente para conservar esse pescado. Em seguida, após a captura do pescado, ele passa por um processo de conservação, que o peixe ele tem que ficar em temperaturas negativas. Após essa conservação, ele passa por um processo de higienização, visceração e descabeçamento, onde são removidas, né, impurezas no processo da captura. Depois, em seguida, passa pelo beneficiamento. No beneficiamento, ele passa por vários processos, seja ele pelo processamento de hambúrguer, linguiça, almôndega, quibe, salsicha, entre outros processos. E, em seguida, ele passa para as prateleiras, que são o consumidor final.
O processamento em si, ele traz consigo o agronegócio, que se apresenta como uma das grandes alternativas para o desenvolvimento regional dos municípios do estado do Amazonas. Dentre os diversos ramos de negócio, pode-se destacar também a bioeconomia do estado do Amazonas, que está diretamente ligada à atividade pesqueira, né? E à indústria de beneficiamento. Ele tem a capacidade também de agregar valor ao peixe in natura, visando, inclusive, outros mercados, além do mercado local. Nós trazemos aqui essa imagem para deixar uma sementinha na cabeça de vocês. Poxa, seria tão legal se eu fosse no restaurante, se eu fosse numa lanchonete e no cardápio tivesse esses produtos. Tivesse uma linguiça, uma almôndega, um empanado, um hambúrguer, um X-bacon de peixe. Seria tão interessante, geraria tão interesse das pessoas em consumir esses produtos. E também podemos apresentar aqui que o desenvolvimento desses produtos ele pode ocorrer de forma artesanal, como eu falei anteriormente, né? Pode ser agregados outras especiarias, outros insumos nesse processamento. Aqui a gente deixa para vocês uma motivação para que o consumo de espécies seja mais agregado na nossa alimentação. E seja também uma outra opção de produto, faça parte da nossa dieta diária, que possui um alto valor nutricional com as espécies desses peixes de baixo valor comercial. Bom, como a Viviane falou bem, ela destacou algumas tecnologias, né, que podem ser utilizadas nesses pescados amazônicos. E o nosso intuito, né, é que isso seja divulgado, principalmente para essas populações de baixa renda, para que elas possam utilizar isso não só para o seu consumo próprio, como para utilizar como alternativa de fonte de renda, e elas podem, inclusive, utilizar como atração turística. Seria muito interessante, né, para essas populações. Bom, nós podemos deixar agora para perguntas, né? Aqui, Rodrigo Santos, né? Qual tipo de pescado mais usado em tecnologia sustentável? Bom, aqui todo o pescado é utilizado com tecnologias sustentáveis, mas aqui a gente salienta, né, que seria essencial a utilização das espécies de baixo valor comercial, que são pouco utilizadas e, além de um valor nutricional bem agregado, né, ao peixe, a gente poderia utilizar esses pescados de baixo valor comercial no processamento de outros produtos. Como é possível viabilizar esse sistema para essas pessoas? Divulgação, através de divulgação, né, de palestras em comunidades, treinamentos também de processamento, do desenvolvimento dos produtos.
possibilidade de chegar no mercado? Bom, como a gente, nós, Instituto Transire, nós só fazemos as pesquisas, deixamos para o empresário, o dono de restaurante, o negócio local mesmo, colocar esses produtos para revender no seu estabelecimento. Gente, não temos mais perguntas. Então, agradecemos a oportunidade, né? Obrigada a todos que nos assistiram, que nos acompanharam essa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.